Ilhabela, um nome que evoca sol, mar e natureza exuberante. Um destino dos sonhos para muitos. Mas para quem viveu e cresceu aqui, em cada rua, em cada paisagem, há camadas de histórias que vão além do que os olhos podem ver. Histórias de luta, de trabalho e de um passado que, por vezes, é desconhecido por muitos de nós. Com 24 anos eu vim morar aqui porque me deu um brilho na minha cabeça e falou, olha, vai-te embora lá para Ilhabela. E eu vim aqui com pouco apoio, por recurso nenhum, mas vim. E por aqui estou. Eu vim para cá porque tinha algo que eu tinha que fazer para cá, aqui. Porque eu vim de um lugar onde eu tive muito contato com cultura. E toda a cultura era voltada para o povo preto. Vim para Ilhabela quando eu tinha a idade de vocês. Eu tinha 12 anos quando eu vim para Ilhabela. E aqui eu formei a minha família. Hoje todos os meus parentes e famílias estão aqui em Ilhabela. E aqui eu estudei, né? Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos. Quando eu cheguei aqui em Ilhabela, eu passei um sufoco na escola. E isso me fez me regredir um pouco de não acreditar muito em mim. É uma herança que você carrega do tratamento que você teve na infância, né? A gente já vem aí nessa batalha desde a idade de vocês, mais ou menos 10, 11, 12 anos, que é quando a gente começa a tomar consciência de algumas coisas. A minha família já foi nos educando para poder reconhecer o nosso local dentro tanto da nossa própria casa como da sociedade em que a gente está inserido. Quando eu cheguei aqui na ilha, o meu olhar para Ilhabela foi diferente. Eu quando cheguei aqui, quando passaram sobre Ilhabela, era um lugar assim maravilhoso, aquela coisa, né? Mas quando eu cheguei e vi o meu olhar de pessoa negra, eu vi uma Ilhabela diferente. Vi uma Ilhabela diferente. Para entender a Ilhabela de hoje, é preciso voltar no tempo. Muito antes do turismo, nossa ilha era um grande polo de produção de açúcar e aguardente. E toda essa riqueza foi construída por um tipo de trabalho muito específico, a escravização de pessoas pretas. Essa mão de obra não era apenas explorada, mas hierarquizada por um conceito de raça que não tem base biológica, mas que era usado para justificar a dominação. Como era a vida diária das pessoas escravizadas nas fazendas? Ótimo. Essa fazenda em especial tem uma história, mas nós não temos só ela. Nós temos várias outras pelo Brasil como um todo. E era uma vida de muito sacrifício. Uma vida de muito sacrifício. A começar pelo fato de você ser trazido da sua terra forçadamente e ser colocado num local em que você não falava a língua, em que não te chamavam pelo seu nome. O seu nome, por exemplo, se você se chamasse Baquita ou qualquer outro nome africano, no Brasil você ia receber um nome chamado cristão, iam te chamar de Maria, de Francisca, de qualquer outro nome, desde que seja um nome português, um nome europeu cristão, até mesmo as suas condições de vida. A gente não faz isso com um hamster, a gente não faz isso com um cachorro, com um cavalo, com um bichinho de estimação. Mas isso era feito com os nossos ancestrais. Então, daí a gente já tira que não estamos falando de condições humanas de trabalho. Imagine o pior cenário e multiplique. Talvez a gente consiga ter uma ideia do que realmente era o trabalho durante esse período de escravização. O que aconteceu em termos de escravização aqui dentro do litoral permeia dentro desses 4 litorais. Os 4 litorais estão ligados entre si.
Então, Ilhabela engordava, passava pelo canal, ia São Sebastião, dali era ramificado. Caraguá, subia São Paulo, Ubatuba, Rio de Janeiro. E o mais interessante é que todos esses lugares, o ponto central é o mar e a água. Quando a gente fala de Porto do Valongo, água. Quando a gente fala Castelhano, água. Praia da Fome, água. Aqui em São Sebastião, ali no São Francisco, água. Ubatuba, água. Então é por onde que nós, quando eu falo nós, vocês vão ouvir eu falar muito nós, porque eram os meus. Por eu ser uma mulher negra, eram os meus. Então eu não posso falar eles, não, é os meus. Então quando eu falo meu povo, porque eu faço parte deles. A cultura caiçara de Ilhabela tem influências negras? E como podemos valorizar essas influências? Quando os portugueses chegaram aqui, tinha os indígenas, né, que já viviam aqui nessa terra, e aí eles trouxeram os africanos. E aí nas senzalas, eles colocavam os negros e os indígenas juntos, né, porque eles escravizaram tantos os indígenas quanto os negros. E aí eles colocavam eles juntos nas senzalas. E aí nas senzalas eles foram se misturando, né. Então o povo caiçara vem dessa mistura também, né, dos indígenas, com os negros e com os portugueses também, né. É a mistura de todos esses povos, né? Esses três povos. Como a presença de pessoas escravizadas influenciou a cultura e os costumes caiçaras que vemos hoje em Ilhabela? Ah, isso é muito rico. Eu acho riquíssimo a contribuição do povo negro para essa cidade. O Brasil que nós conhecemos hoje, esse Brasil enquanto Estado, não existiria sem a contribuição do povo preto. Não teria como existir. Saibam vocês que a mão de obra que nós tivemos para a construção disso tudo vem do povo preto. Só que nós não somos só mão de obra. Nós não somos só braço para trabalho. Nós também somos religiosidade. Nós também somos musicalidade. Nós também somos molejos dos corpos. Nós também somos língua. Nós também somos dança. Nós também somos culinária. Nós também somos uma forma de viver. E contribuímos muito para que isso aqui pudesse acontecer, e algumas marcas são latentes. Entender o passado e o presente é o primeiro passo para agir e transformar as futuras gerações. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição. Não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste. O meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom. E o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Qual foi o impacto da Lei Áurea em 1888 para a economia de Ilhabela e para a vida das pessoas recém-libertas? Como você chama? Ana Lívia. Então veja como é complexo, Ana. Além de nos tirarem a casa e os espaços, não nos darem condições, ainda por cima nos proibiam fazer aquilo que a gente era habilidoso. A gente era habilidoso. Então não, a Lei Áurea não liberta. A Lei Áurea coloca para fora. Ela proíbe que se permaneça com esse processo, mas ela não liberta, porque não tinha políticas públicas para poder acolher esse pessoal todo. A Lei 10.639, está escrito 2003, que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, é aplicada em todas as escolas municipais. Como a Secretaria de Educação acompanha isso? Sim, agora ela vem um currículo já do Estado, né, essa matéria. Então, todas as escolas dos municípios têm que acompanhar esse currículo da Secretaria de Educação.
E como acompanha? Nós temos a Semana da Cultura Afro, é uma lei municipal que nós temos essa semana aqui em Ilhabela, onde nós temos roda de conversa, onde nós temos música, e é feito esses trabalhos nas escolas. Então é dessa forma que o município acompanha essa lei, né? Essa inserção aí da cultura afro e indígena nas escolas. Bom dia. Quais são as metas da Prefeitura para a promoção de igualdade racial nos próximos anos? As metas da Prefeitura. Nós temos já a nível federal, quando eu falo federal é Brasil, né? Tem o Brasil, tem São Paulo, tem Ilhabela. Então, já existe algumas metas federais, né? Contra o racismo ou para garantir a igualdade das pessoas. E os municípios, por consequência, eles têm que seguir essas diretrizes, né? Então, nós já temos, graças a Deus, cotas nas universidades e faculdades. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, Nobel, mas você é a favor, é contra, enfim. O que eu entendo, o que eu penso? Nós, enquanto sociedade, a gente tem uma dívida muito grande com o povo preto, né? Até por tudo que foi passado, a história do Brasil, enfim. E tem essa dívida social que até hoje a gente não conseguiu pagar essa dívida. Então, e é real, é verdade. Tanto que eu falei para vocês, eu fui para a faculdade aos 32 anos. Então, hoje, lógico que a gente mora num paraíso, né? A gente mora num lugar que não tem nem como comparar com os outros lugares, mas tem muitos lugares por aí que a criança preta, né? Ela tem que já trabalhar para poder ajudar, sustentar o pai, a mãe, a família. E isso é uma cultura, é uma herança cultural. Qual a importância de narrativas como este documentário, feito pelos próprios alunos, para dar visibilidade às questões raciais de Ilhabela? É uma conversa continuada. Não adianta você construir alguma coisa, plantar uma flor na terra, na areia da praia. Você precisa plantar em terras férteis para que essa narrativa ela realmente aconteça. Só podemos ter algumas narrativas, Arthur, quando os próprios afros brasileiros aqui se conhecerem realmente de frente. Que foi, amor? Pode sentar aqui do meu lado, vem cá. Em verdade, gente, esse momento aqui é um momento que as raízes, a negritude, ela aflora na pele. E quando ela aflora na pele, é dessa maneira. Eu tenho ido nas escolas, e teve a escola Eurípides e a escola Altamira, que as crianças choravam, que eu tive que chamar a diretora e falar assim, eu contando a história da Baiomi, e eu tive que falar assim, olha, desculpa, viu? As crianças choraram um pouco hoje, porque a negritude caiu sobre elas, certo? Então o que essa nega aqui está passando agora é quando você começa a olhar e falar assim, caramba, minha máscara está caindo. O que está acontecendo com o meu estudo? O que eu estou aprendendo até agora? E essa lei 11.639? O que ela quer? Sabe quantos anos que tem essa lei? Ela vai fazer, se eu não me engano, ou é 21 ou é 22 anos. E só agora, em plenos de um tempo para cá, que ela está mais sendo falada. Que a gente entrássemos nas escolas. Gente, nós estamos tão atrás dessa conversa que você falou, como é que é mesmo o nome da narrativa, nós ainda estamos atrás. Porque se você vê, hoje em dia, nas universidades,
tem pessoas analfabetas, que não é letrada, não sabe A, E, I, O, U. Mas ela está dentro de uma universidade contando a sua história. Minha preta, bem-vindo à luta. Bem-vinda ao caos.